apresenta Check-up no rádio. Olha, dando sequência aqui ao nosso Panorama 95, agora tem um quadro Check-up no rádio e hoje vamos abordar uma questão bastante importante para a saúde dos animais, a raiva. Para quem acompanha a imprensa nacional, viu que Jundiaí, em São Paulo, acabou de confirmar o primeiro caso de gato com raiva desde 1983. Gerou preocupação entre os tutores de pets e também nas autoridades de saúde, né? Estou aqui com o Dr. Robson Góes, médico veterinário, que irá explicar para a gente um pouco sobre essa questão. Dr. Robson, o que é exatamente a raiva e como é que ela pode afetar os animais e os seres humanos? E é bom que a gente até responda a pergunta do nosso ouvinte Francisco, né? Filho do Dr. Wander, que você ficou devendo a pergunta dele, né? Isso, fiquei devendo a pergunta de Francisco. E vou responder a Francisco e também aproveitar e esclarecer aos ouvintes o que é a doença raiva, né? A raiva, Marcos, ela é uma doença, é uma zoonose, é uma doença dos animais que é transmitida para o ser humano. Essa doença ela é causada por um vírus, existem várias variantes desses vírus, várias cepas desses vírus, tá? E esse vírus ele é extremamente letal. Eu costumo dizer que a raiva não tem cura, apesar de hoje em dia existirem tratamentos que já conseguiram salvar algumas pessoas no Brasil, né, e acredito eu que foi uma ou duas no mundo, que porém essas pessoas ficam com bastante sequela em virtude do vírus da raiva ter predileção pelo sistema nervoso central. Então o vírus ele ao entrar no corpo da pessoa, do animal, ele vai se instalar na parte dos nervos, tá? E dependendo do local onde tenha sido a inoculação desse vírus, e consequentemente vai caminhando até chegar no sistema nervoso central, no cérebro desse paciente, tá? Consequentemente, ao chegar, causa um quadro de encefalite, fazendo com que esse animal ou essa pessoa manifeste alterações neurológicas graves, acarretando a morte desse animal ou dessa pessoa. A grande preocupação é que quem previne a doença é a vacinação. Quando se alerta para as pessoas a vacinarem seus animais, com o advento da campanha de vacinação antirrábica realizada pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, ocorreu ao longo de muitos anos uma queda drástica na questão de casos de raiva animal. Com a superpopulação, né, com a população de animais de rua aumentando, ocorreu aí também, consequentemente, uma falha vacinal. Essa falha vacinal ela é em virtude do poder público não conseguir capturar esses animais para vacinar, porque eles muitas vezes são arredios, eles não têm dono, estão ali na rua abandonados porque alguém colocou eles lá, e eles ficam sendo uma fonte de infecção para algumas intempéries. Aí eu vou citar, por exemplo, o morcego. Nós temos 3 morcegos principais hematófagos, que são morcegos que se alimentam de sangue. Aí o Diphyla, o Desmodus rotundus e o Dianemos. Esses 3 morcegos eles podem ser transmissores do vírus da raiva. Porém, os morcegos frugívoros e insetívoros, eles também podem transmitir o vírus da raiva. Eles brigam com os hematófagos e, consequentemente, eles podem contaminar o vírus, ou mesmo sem brigar, por estar numa furna e cai ali na saliva uma gotícula de saliva de um morcego que está contaminado com o vírus, e vai ter por aspersão
aí a contaminação desses frugívoros e insetívoros, que são os que se alimentam de frutas e de insetos. Então os morcegos, eles são uma das principais fontes de transmissão do vírus da raiva, principalmente para animais de produção, que, diga-se aí de passagem, seriam os bovinos, os equinos, né, os bois, os cavalos, que também podem pegar a raiva, tá? Todo mamífero ele pode contrair a raiva. Uma coisa interessante, Marcos, é que existem casos humanos em virtude de mordedura de morcego. Se você encontrou um morcego caído no chão, você deve cobrir esse morcego com um balde e chamar urgentemente o setor de endemias ou o setor de centro de controle de zoonoses para fazer a captura e envio desse animal para laboratório. A outra transmissão que está existindo no país, Marcos, é a do saguim ou dos primatas, tá? Aí nós podemos citar os macacos, mas principalmente os saguins, os soim, como a gente é mais conhecido aqui na nossa região. No Ceará, nós temos casos, morte humana no Ceará, Piauí e tantos outros estados do país recentemente. E quando se fala em raiva, sempre a gente aborda e fala em cães e gatos. Agora na cidade de Jundiaí, em São Paulo, recentemente, depois de vários anos sem ter aí notificação de um caso de raiva, existiu a notificação de caso de raiva em felino. Para se ter uma ideia, Marcos, Caicó teve, né, o primeiro caso de raiva felina há alguns anos atrás também, já que os felinos eles são mais raros e difíceis de você conseguir detectar o vírus da raiva nesses animais. Porém, com a possibilidade deles comerem morcego, tá? Ou de brigas, existe aí a transmissão do vírus da raiva. Os sintomas, eles podem ser até assintomáticos inicialmente. A pessoa vê aquele animal ali, está apático, sem comer, sem sintomatologia clássica nenhuma. Pode existir a forma paralítica, porque a raiva nós temos duas formas: a forma paralítica, que é uma forma mais comum em animais de produção, em bovino e equino, quando o animal fica paralisado sem conseguir andar, e a raiva furiosa, que é aquela raiva quando o animal fica agressivo, fica mordendo tudo, o que vê pela frente morde, salivando. Isso daí são as duas formas que nós temos da raiva. A dica que a gente dá é: uma vez você agredido por algum animal, que seja mordedura, que seja arranhadura, você procure lavar urgentemente a ferida com água corrente e sabão virgem e procure urgentemente uma unidade de saúde para que possa ser avaliado por um médico humano e ver a necessidade de fazer o protocolo preventivo, que seja soro mais vacina, ou só vacina em esquema simples ou esquema complexo. Se esse animal é conhecido, esse animal deve ficar em observação por um período de 10 dias para ver se ele vai ter alteração neurológica ou não, ou se ele vai morrer ou não. Caso ele venha a óbito, esse animal ele deve ser encaminhado para o LACEN, onde lá será feito os exames necessários para detectar se existe ou não a presença do vírus da raiva. Esse é o protocolo adotado no país, é um protocolo que vem dando sucesso, que vem protegendo a vida não apenas dos animais, mas protegendo a vida de nós seres humanos, e que é necessário que a população fique atenta a qualquer uma dessas alterações e que comunique imediatamente ao setor de suporte de endemias, né, ou centro de controle de zoonose onde existirem nas cidades. A ouvinte faz uma pergunta polêmica, né? Gostaria de saber o porquê então não se pode matar os morcegos, já que os morcegos transmitem tantas doenças. Vamos lá, o crime de matar morcego é um crime ambiental. Lei de proteção da fauna e da flora. É um crime ambiental, crime grave. Os morcegos eles são responsáveis
pelo um controle populacional de insetos, e eles são também responsáveis pela polinização e pelo controle aí de difundir, né, várias sementes e replantios em várias matas. Quando a gente fala em morcego hematófago, ele é permitido matar esses morcegos hematófagos com o aval, né, do IBAMA e com o aval dos IDIARNES, no caso, que seriam os Institutos de Defesa do Animal de vários estados, né? Tem a nomenclatura de vários estados diferentes. Então, quando faz-se um projeto, quando está existindo transmissão de raiva para bovino, para equino, e que existe a necessidade de fazer um controle de morcego hematófago, tá? Aí, quando existe essa necessidade de fazer o controle de morcego hematófago, aí sim é feita uma autorização por esses órgãos competentes, e os veterinários responsáveis por esse controle vão lá nesse local e fazem o controle de captura desses morcegos, ou então de inspeção nas furnas e, consequentemente, tratamento dessas furnas para fazer o controle dos morcegos hematófagos. Os morcegos frugívoros e insetívoros, eles são proibidos de serem combatidos. Então, os morcegos têm a sua importância no mundo? Tem a importância de controle de insetos, que são os morcegos insetívoros, e os frugívoros, eles têm a importância de fazer não apenas a polinização, mas também de disseminar várias sementes, fazendo replantios de várias espécies no nosso meio ambiente. Dr. Robson Góes, por que a raiva ela é mais comum em animais em situação de abandono ou de sem vacinação? Porque, justamente, Marcos, como sem vacinação, eles, por estarem sem vacina, eles não têm a proteção contra o vírus. Primeiro fator. Segundo fator, por eles estarem no meio da rua, eles estão mais predispostos a entrarem em contato com outros animais doentes, né? E que nessas brigas que existem por comida ou por uma fêmea, ele pode se contaminar. Eles podem tentar pegar um morcego que está ali no chão, se eles estiverem com fome, e, consequente, o morcego, se tiver com o vírus da raiva, pode mordê-los e transmitir, e diversas outras possibilidades, tá? Um morcego hematófago vir sugar esse animal que está no meio da rua, ali dormindo embaixo de uma árvore, e se contaminar. Então, todos esses fatores fazem com que esses animais que estão nas ruas sejam mais predispostos a contrair o vírus da raiva e ser um transmissor do vírus da raiva. Como podemos garantir que os nossos animais de estimação sejam protegidos contra a raiva? Vacina. A vacina é a melhor prevenção, porque raiva não tem cura. Então, você vacine seu animal contra a raiva, procure ver se a carteirinha do seu animal ela está em dia, procure um médico veterinário, um centro de controle de zoonoses, para ser orientado sobre essa vacinação. Nas clínicas veterinárias você encontra essa vacinação durante todo o ano. Nas unidades de centro de controle de zoonoses, nos municípios, também tem de forma gratuita essa vacinação durante todo o ano. Então não tem motivo para que seu animal fique desprotegido contra o vírus da raiva. Tem perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu ouvindo o doutor veterinário falando aí sobre a raiva, eu comprava ovos numa fazenda e descobri que nessa fazenda tinha muito morcego. E a mulher disse que amanheciam as galinhas toda mordida do morcego. Então eu conversei com ela e deixei de comprar os ovos, porque eu tive medo da transmissão da raiva. Aí ela não gostou não, ela ficou chateada comigo. Mas aí eu fiz o correto ou eu estou errada? Porque quase todo dia amanhecia uma galinha chupada pelo morcego, sabe? E essa galinha continuava botando os ovos, ela apanhando e vendendo. Aí eu cismei, pedi desculpa a ela e não comprei mais. Me diga aí alguma coisa. Fez certo. Vamos lá.
Tem uma professora minha que ela dizia o seguinte, que na biologia e no amor não existe nunca nem jamais. Eu não posso dizer que jamais não vai existir transmissão de vírus da raiva nem de contaminação, Marcos. Porém, as galinhas elas não são mamíferas, consequentemente elas não são hospedeiras do vírus da raiva, tá? Então, teoricamente, não existiria transmissão de vírus de raiva através do ovo ao ela ingerir. Outra informação que ela cita é as galinhas elas morriam chupadas pelo morcego. Realmente existe essa morte de galinhas, tanto o Desmodus rotundus como o Dífila, eles têm predileção quando não tem hospedeiro, principalmente o Dífila, acredito eu que seja o Dífila de Anemus, mas eu acho que é o Dífila, ele tem predileção por aves, tá? Já o Desmodus rotundus, ele tem predileção por chupar o boi, chupar o cavalo, os muares, os equinos. Isso aí são as características desses morcegos. Mas eu particularmente acredito eu que não teria problema nenhum em fazer a aquisição e a ingestão desses ovos que ela cita. Tem mais perguntas? Queria saber do Dr. Robson, porque uma vez deixei meu cachorro no hotel para cachorro 3 dias para viajar. Foi muito bem cuidado, mas quando peguei ele, parecia que não me conhecia mais, por alguns minutos. Quando cheguei em casa, ele passou vários dias sem querer comer e tristonho. Ele é um picher, dorme com a gente na cama. Não entendi esse comportamento dele, nunca mais deixei ele para viajar. E aí? Vamos lá. O que pode... Aí tem 2 alternativas, Marcos. Hoje, essa questão comportamental de animal, ela está muito ativa na medicina veterinária. Existem vários fatores, principalmente o fator abandono. Os animais hoje, eles ao serem abandonados, abandonado em que sentido? Eu não estou dizendo que você pegou o animal e colocou ele na rua, mas ele se sente quando sai do domicílio, quando ele sai do convívio daquela pessoa, o animal entende que foi abandonado, tá? É uma característica que está muito frequente. E ele fica chateado e com raiva, Fica, principalmente os que são muito mimados, aqueles animais que têm um convívio de afeto e muito direto com os seus responsáveis, tá? Que dorme na cama, que só come na mão, que para onde vai nos braços. Então eles criam um vínculo afetivo e de necessidade muito grande. E eles ficam chateados. E após 3 dias, o cão entendendo que foi abandonado, que está ali em um convívio, em outro ambiente, mesmo bem cuidado, bem tratado, sendo socializado com outros animais, ele entende ali e que foi abandonado e, consequentemente, ele fica chateado, fica amuado e para voltar esse convívio, esse chateio, essa briga que existiu interna dele, ele vai levar um pouco de dias para poder restabelecer o convívio com a família. Com quanto tempo posso vacinar um gatinho filhote contra a raiva? Olha, eu particularmente oriento a partir dos 4 meses de idade, porque é quando o sistema imunológico do animal, o animal perdeu a imunidade passiva e está com o sistema imunológico pronto para ter uma imunidade ativa, ativada através da vacina. Então, particularmente, eu oriento a partir dos 4 meses de idade. Não entendi aqui eu vou dar um tempo aqui nessa pergunta aqui para poder entender melhor e faço já que a Dr. Robson Góes, tá certo? Dr.